Santo Sudário de Turim trata-se, na verdade, de um lençol de linho que mede 4 metros e 36 centímetros por 1 metro e 10, contendo as marcas do corpo de um homem flagelado e crucificado, de frente e de costas. Para a fé de nós católicos, assim como para muitos cientistas, independente das suas pertenças ou não, que estudaram o sudário, trata-se do lençol que cobriu o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto que alguns poucos tentam desmentir veementemente, dizendo ser uma falsificação, ou seja, uma pintura. A Igreja, por prudência, como procede em casos de relíquias, não afirma e nem desmente, e os estudos científicos seguem com toda a liberdade. Porém, desde 1506, temos a autorização de prestar devoção à relíquia, autorização que foi dada pelo Papa Júlio II. Isso porque há muitos detalhes no sudário que condizem com o relato da paixão de Cristo, encontrados nos Evangelhos, além de uma densa história que o acompanha. A menção mais antiga do lençol que envolveu Jesus, claramente é feita nos Santos Evangelhos. Diz o texto sagrado: José de Arimateia foi procurar Pilatos e pediu-lhe o corpo. Recebendo o corpo, José o envolveu em um lençol ainda não usado. São Mateus, capítulo 27, versículo 57. Depois da ressurreição, vemos que em São João, capítulo 20, Pedro e João, ao irem até o sepulcro, encontram apenas os tecidos que envolveram Jesus, postos no chão, e o lenço com que havia sido coberta a sua cabeça. Sabemos que era um hábito da comunidade cristã guardar as relíquias dos mártires. Quanto mais, imagine o cuidado que teriam também com as relíquias do próprio Jesus. Segundo as histórias que chegaram até nós, seja pela tradição, seja pelos relatos posteriores, esse lençol precisou ser guardado em Edessa, devido à perseguição do imperador Tito no primeiro século da Igreja, e depois foram transladados para Constantinopla, voltando para Jerusalém no século IV, depois que as perseguições cessaram. Parte da história do Santo Sudário foi registrada por Justiniano no século VI, quando foi feita uma tentativa de descobrir a estatura de Jesus. Depois foi para Constantinopla. Para resumir, o Santo Sudário ficou sob tutelas diferentes em diversos lugares, até ser entregue à Igreja de Turim, na Itália, onde até hoje encontra-se guardada e protegida desde o século XVI. No decorrer dos séculos, o Santo Sudário passou por 2 incêndios que danificaram seu tecido. Um deles aconteceu em 1532 e neste incêndio, parte da caixa de prata em que estava protegido derreteu, resultando em um buraco causado por uma gota de prata que transpassou as dobras do tecido, tendo este que ser submetido à restauração. Posteriormente, inúmeras foram as tentativas de falsificação desta sagrada relíquia, mas, no entanto, esses acidentes e outros pelos quais passou, com seus inúmeros reparos, foi o que tornou justamente a sua falsificação praticamente impossível. Agora eu vou contar a você algumas incríveis descobertas científicas acerca desta relíquia sagrada, tão misteriosa que, pela fé, acreditamos ser sim o lençol que cobriu o corpo de Jesus e que atrai tanto a nós católicos como também não católicos do mundo todo. No ano de 1898, foi descoberto que a imagem no sudário tratava-se de uma imagem em negativo. Através do fotógrafo italiano Secondo Pia, que teve o privilégio de tirar a primeira fotografia do tecido, este mesmo fotógrafo, reparando que o negativo da foto emitia uma imagem positiva,
observou que era como se alguém tivesse tirado uma foto e o lençol, na forma como nós o vemos, fosse justamente o negativo da imagem. A trama do tecido de linho foi feita por um processo de tecelagem que coincide de fato com os que eram fabricados no Oriente Médio no começo da era cristã. A análise do pólen das plantas presente no tecido também concluiu que o sudário realmente esteve em Constantinopla, Jerusalém e outros lugares relatados na historiografia da imagem. É improvável que algum pintor da era medieval tivesse conhecimento técnico ou artístico ou ainda mais conhecimento de fotografia para ter pintado aquele quadro como se fosse um negativo. Há ainda outra coisa. O corpo que foi depositado sobre aquele lençol tinha cabelos repartidos ao meio, atados à nuca, como era o hábito dos judeus, de acordo com os ensinamentos do Talmud e do Antigo Testamento. O seu rosto foi brutalmente espancado, tendo um lado muito inchado e deformado. A coroa de espinhos, na verdade, era um capacete feito de espinhos que envolveu a sua cabeça. As manchas de sangue escorreram em seu braço, como na crucificação de Jesus. Um braço estava mais alongado que o outro, indicando ter havido um deslocamento ósseo para que ele coubesse na cruz. Seus punhos, pés e lado direito haviam sido perfurados. Foram contados 500 ferimentos de chicotes, de bolas de ferro e de ossos, algo que um ser humano comum não aguentaria, e ainda mais não aguentaria carregar a travessa superior da cruz nas costas, como Jesus fez, depois de ter sofrido tamanha tortura. Provavelmente, um ser humano normal, comum, teria morrido no espancamento. Jesus foi pregado na cruz vivo, morrendo por asfixia. Essa causa mortis espantou tanto um dos médicos que estudaram o sudário que ele afirmou: Jesus morreu quando quis. São muitos os dados de estudos científicos surpreendentes, e eu poderia ficar horas e horas citando os mistérios, os enigmas, as partes intrigantes, mas, para encerrar, eu quero deixar uma última e talvez mais surpreendente de todas. Ficou constatado nas pesquisas que não se sabe ao certo como as marcas foram feitas nos panos. É como se uma espécie de energia tivesse causado aquela impressão direta, sem nenhum processo de sobreposição de cores. Teria sido a luz da ressurreição? Acreditamos que sim, pois uma das constatações do Dr. Pierre Barbet, médico cirurgião que estudou o lençol, é que o homem do sudário provavelmente foi colocado às pressas para ser sepultado e que por algum motivo foi removido dele, pois não há no sudário sinais de decomposição. O mistério do Santo Sudário é mais uma das belezas da nossa fé católica e muito mais que uma relíquia e um objeto de culto, é uma das provas claras e discerníveis à luz da fé, da ciência e da razão de que a ressurreição é um fato histórico e, a partir da ressurreição de Jesus, algo novo aconteceu entre nós.